E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a função OU e como que a gente pode usar também a função OU junto com a função C. Então, antes de a gente ir para a nossa aula, não se esquece de deixar o joinha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, também de se inscrever no canal, ativar as notificações para que sempre quando a gente postar um vídeo novo, você saiba que a gente postou. Toda semana a gente posta vídeos novos aqui no canal para te ajudar a entender um pouco melhor o Excel. Se você puder também compartilhar com seus amigos para que eles possam aprender um pouco mais de Excel. Então, indo agora para a nossa planilha para aprender um pouco mais sobre a função O e como que a gente pode juntar a função O junto com a função C. Então, aqui na nossa planilha, a gente tem aqui alunos, nota 1, nota 2 e status. A função OU ele é um teste lógico que vai me trazer resultados verdadeiro ou falso. Só que diferente da função E, que a gente tem um vídeo aqui no canal também, a função OU é assim: se algum dos valores for verdadeiro, ele vai trazer verdadeiro. Se todos os valores forem falsos, aí sim ele vai trazer o falso. A função E é diferente. A função E, se algum dos valores forem falsos, ele vai trazer falso. Todos os valores têm que ser verdadeiro para trazer o verdadeiro. Mas aqui a gente falando da função OU, como é que a gente entende melhor? Se a gente clicar na função igual OU, selecionamos a função, como que a gente pode entender melhor a função? A gente vem aqui no fx, quando a gente começa a função, clica no fx ali, ele abre uma caixinha. E nessa caixinha, ele vai me dizer o que a função vai ou não fazer. Então aqui, verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Ou seja, ele verifica se algum argumento é verdadeiro e vai me retornar verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Então, dentro de todos os argumentos que eu botar, se todos eles forem falsos, ele vai me retornar falso, senão vai me retornar verdadeiro. Olha aqui a lógica como é que é. Lógico 1, lógico 2, os testes que eu vou fazendo, eu posso botar do 1 até o teste lógico 255. Então, de 1 a 255 condições que você deseja testar, podendo ser verdadeiro ou falso. Ou seja, ele só vai ser verdadeiro se uma das condições forem verdadeiras. Se todas as outras forem falsas, ele vai ser falso. Então, todas precisam ser falsos para ser falso. E se apenas uma for verdadeiro, vai trazer o verdadeiro. Então, aqui, a gente vai fazer a função primeiro com apenas um teste lógico para a gente entender melhor. Igual ou, selecionei minha função, qual é o primeiro teste lógico? Então, eu vou fazer um teste lógico como nessa nossa figurinha aqui. Se for maior ou igual a 70, ele vai me trazer verdadeiro. Se não, ele vai trazer falso. Então aqui, selecionei minha nota 1. Então, se for maior ou igual a 70, eu estou botando maior ou igual. Você pode usar igual, pode usar menor, pode usar todas as opções que você tem aqui para fazer as combinações. Então aqui, é maior ou igual a 70. Fechei parênteses, dei um Enter. Então aqui, vou arrastar agora a minha fórmula, minha função, né? Aqui nesse canto inferior direito. Arrastei ela para as outras células. Para ela não ficar assim tudo igual, eu vou clicar aqui nessa setinha e preencher sem formatação. Então agora ficou certinho. Então no caso aqui, essa nota aqui é maior ou igual a 70? É, então trouxe verdadeiro. Essa nota aqui é maior ou igual a 70? É também, trouxe verdadeiro. Essa aqui já não, é abaixo, então trouxe falso. Essa aqui é maior ou igual a 70, trouxe verdadeiro. Essa já é menor ou igual a 70, falso. Agora se a gente fizer com os dois testes lógicos, vou apagar aqui, vou dar aqui igual ou, selecionei minha função. Agora eu vou clicar no meu primeiro teste lógico. No caso, minha primeira nota, eu quero ver se ela é maior ou igual a 70. Então, ponto e vírgula, e vou para o meu segundo teste lógico. Sempre ponto e vírgula vai separar os testes lógicos. Então, cliquei no meu segundo argumento. Agora, é maior ou igual a 70? Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Então, no caso aqui, os dois argumentos são maiores ou igual a 70. Então, trouxe verdadeiro. Agora, eu vou arrastar aqui para baixo e vou preencher sem formatação. Aqui também, os dois argumentos são maiores ou igual a 70, trouxe verdadeiro. Aqui, esse não é, porém esse é. Como a gente viu, se algum dos argumentos é verdadeiro, ele vai me trazer verdadeiro. Então aqui, esse argumento ele é maior ou igual a 70, então trouxe verdadeiro. Já aqui é o contrário, esse aqui é maior ou igual a 70, porém esse é menor. Mas, como um dos dois é verdadeiro, trouxe verdadeiro. Aqui os dois são menores, então trouxe falso. No caso aqui, se eu mudasse esse aqui para 69, ele me traria falso. Por quê? Porque os dois são falsos. Então, se todos os argumentos forem falsos, ele vai trazer o falso. Se apenas um deles for verdadeiro, vai trazer o verdadeiro, como a gente leu lá nas opções. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar a função C. Porque o que a função C faz? Aqui na função OU, você consegue trazer apenas verdadeiro e falso. Você não consegue botar um outro nome, trazer uma outra formatação aqui. Já na função C, se a gente botar aqui, a gente vai entender melhor. Então aqui, a função C ela vai fazer o quê? Ela vai ser, se o teste lógico ou, aqui em cima você pode fazer vários testes lógicos, ele vai trazer verdadeiro ou falso. Então a função C vai fazer o quê? Quando fizer esse teste lógico aqui,
ele vai me trazer, quando a função, né, ou me trouxer verdadeiro, eu posso então dar um nome para esse verdadeiro. Pode ser aprovado, e quando trouxer falso, eu posso dizer reprovado. Então aqui, no caso, a gente vai copiar aqui para o lado. Vamos apagar aqui a função. E agora a gente vai fazer a função C e a gente já vai entender melhor. Então aqui, ó, igual C, selecionei minha função. E agora, dentro da função C, ele está pedindo aqui ó, um teste lógico. O teste lógico vai ser a função OU. Então, depois de a gente fazer a função OU, pode ver ó, valor se verdadeiro e valor se falso. Então, no caso aqui, trazendo verdadeiro, eu posso dar um nome para ele trazer. Então, no caso aqui, a função OU, selecionei a função OU. Agora, qual é o teste lógico? Vai ser o mesmo que a gente fez aqui. A nota 1, se for maior ou igual a 70, ponto e vírgula para o nosso teste lógico 2. Qual é o lógico 2? Se essa nota 2 for também maior ou igual a 70. Então, fechei parênteses, agora dei ponto e vírgula e ele voltou para a função C. Pode ver aqui, ó, se, teste lógico, eu fiz os testes lógicos. Agora, valor se verdadeiro. Quando der verdadeiro, eu quero o quê? Eu quero então que ele me traga aprovado. Porque uma das duas notas é maior do que 70. Então, eu fiz aqui um cálculo, então se o aluno tirou uma outra nota, ele vai ter aprovado ali. Você pode fazer vários outros argumentos. Então, sempre quando eu for botar um texto dentro da função, eu tenho que botar entre aspas duplas. Abrir aspas duplas e vou botar aprovado. Fechei aspas duplas. Agora, ponto e vírgula para o nosso próximo argumento. Então, qual é o valor se o meu teste lógico for falso? O que eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga, então, reprovado, como a gente olhou aqui. Então, abro aspas duplas, reprovado. Fechei aspas duplas. Agora, fechei parênteses. Vou dar um Enter. Pode ver. Se esse teste lógico for verdadeiro ou falso, ele vai me trazer aprovado ou reprovado. Dei um Enter. Aqui, ó, trouxe aprovado. Por quê? Porque é verdadeiro. Se a gente só olhar para o teste lógico que a gente fez aqui. Agora, se a gente expandir, vou arrumar aqui. O que aconteceu? Ó, eu consegui dar nome. Ao invés de ficar trazendo verdadeiro ou falso, eu posso dar nomes. Então, aqui ele fez o teste lógico. Ou, se esses dois argumentos forem é verdadeiro ou falso, né? Ou, no caso, é um ou é outro, ele me trouxe aprovado ou reprovado. Então, esse aqui é maior ou igual a 70? É. Esse aqui também? É também. Então, trouxe aprovado. Esses dois também são? Trouxe aprovado. Ah, mas esses dois aqui não são, então trouxe reprovado. Agora, se apenas um desses fosse, como a gente mudou aquela hora, mas se eu mudar aqui para 70, ó, ele me trouxe aprovado. Então, se um ou outro argumento for verdadeiro, ele vai me trazer já o verdadeiro, no caso, que aqui a gente mudou o nome para aprovado. E se os dois argumentos forem falsos, como nesse caso, ele trouxe falso se a gente usou só o ou, e no se a gente conseguiu dar um nome para o falso, e foi o nome reprovado. Então, assim, quando você usa a função ou, como a gente olhou, a gente pode usar até 255 argumentos, pode usar mais notas aqui, pode usar também nomes, botar igual, pode usar de várias maneiras a função ou. Então ele vai trazer verdadeiro quando apenas um dos argumentos forem verdadeiros, ou se todos eles forem falsos, aí sim ele vai trazer o falso. Já quando a gente usa com a função se, no caso ele pega esse argumento da função ou, no caso esse teste lógico da função ou, e você consegue nomear. Ou quando ele traz verdadeiro, você consegue dar um nome. Quando ele traz falso, você também consegue dar um nome específico, mais personalizado, para a sua planilha ficar mais bonita. Então, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de dar aquele joinha no nosso canal aqui para que ele possa chegar a mais pessoas. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações. Toda semana a gente posta vídeo novo aqui para te ajudar a aprender um pouco mais de Excel. E te espero nos próximos vídeos. Não esquecendo que essa planilha vai estar aqui embaixo para que você possa baixar e praticar. Não esqueça de praticar para que você possa entender a lógica das funções cada dia mais. E não precisa ficar tentando gravar ou anotando. Você entendendo a lógica das funções, vai ficar muito mais fácil no seu dia a dia você usar as funções. Então, essa planilha está aqui embaixo. Clica no download, já baixa e já pratica para não esquecer.